Fala, tropa, tá começando aqui, tá? Não é o Na Cara do Gol, é um vídeo analisando os jogos da NBA desse dia 30, né, nessa quarta-feira. Nós temos muitos jogos e eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder compartilhar análises da NBA e compartilhar 5 apostas minhas, tá? 5 apostas minhas. Na verdade, eu vou compartilhar mais uma, vai ser 6 apostas minhas, que foram todas as apostas que eu fiz hoje na NBA, tá? Então fica até o final do vídeo, já se inscreve aqui no canal, que todo dia tem análise de futebol e vai ter também análise da NBA, tá? Então já curte o vídeo, já se inscreve, compartilha com seu amigo para ele poder lucrar junto com a gente, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, e já vou compartilhando a aposta e vou explicando cada uma das apostas que eu fiz hoje na NBA, tá? E na Bet5, quando você entrar, vou deixar aqui o link na descrição, tá? A Bet5, ela abriu uma aba minha, eu tenho uma parceria com a Bet5, onde eu abri uma aba minha, essa aba vai estar aqui, ó, perseguido do Green, tá vendo aqui perseguido do Green? E quando você fizer o cadastro, quando você entrar na Bet5 e clicar nessa aba do perseguido do Green, vai ter aqui as apostas que eu recomendei, né, para eles colocarem aqui para disponibilizar para vocês. Apostas excelentes, eu vou mostrar aqui para vocês o porquê essas apostas são excelentes, tá? E quando você entrar, você vai ver essas apostas da NBA, beleza? São 5 apostas que eu compartilhei. E agora eu vou explicar cada uma delas aqui para vocês. E o tá pagando bem mais do que a Bet365, né? Todas essas apostas tá pagando mais do que a Bet365. Por exemplo, essa aposta aqui do LaMelo Ball tá pagando em 53 na Bet365 e aqui tá pagando em 61. Essa do Lakers está pagando 1,50 na Bet365, aqui tá pagando em 55. Essa do Pitcher junto com o Trae Young tá pagando em 63, na Bet365 tá pagando 1,57. Então, assim, todas essas apostas estão com odds maiores do que a Bet365, tá? Então, recomendo você fazer aqui, até porque é só clicar e fazer e pronto. São apostas que eu fiz, são apostas que eu compartilhei no Clube dos 5% e eu vou estar compartilhando hoje aqui para vocês, tá? Vamos lá, começando com esse jogo dos Hornets contra os Raptors, tá? E aqui eu coloquei para os Hornets vencer, para o LaMelo Ball marcar 2 cestas de 3 e para o Grady Dick marcar uma cesta de 3 pontos. Vamos lá, só para a primeira coisa para esclarecer para vocês aqui, ó. O Charlotte joga hoje dentro de casa, tá? Vem de uma vitória e 2 derrotas. É favorito para esse confronto. Porque o Toronto tá com alguns desfalques, né? Desfalques importantes. O Olink tá fora, né? Segue fora. O Barnes vai estar fora desse jogo. O Bruce Brown vai estar fora desse jogo, tá? E o Quickley também está em dúvida, né? E a probabilidade maior é que ele não jogue. Então, assim, são 4 jogadores, onde pelo menos 3 aqui são titulares e estarão fora, tá? O Toronto é um time ruim? Não, mas eu vejo o Charlotte hoje dentro de casa favorito por conta dessa quantidade de desfalques que o Toronto tem. Na rotação do jogo, eu acredito que eles vão perder muito, tá? Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu fui na vitória do Charlotte aqui dos Hornets, tá? Para esse confronto. A outra aposta que a gente fez para complementar aqui foi para LaMelo Ball fazer 2 cestas de 3 pontos e o Dick também fazer pelo menos uma cesta. Eu acredito que o jogo hoje vai estar muito voltado para o Dick, tá? Acredito que vai ser o Grady Dick. Acredito que vai ser um jogo muito voltado para ele. E em todos os jogos agora, né, nesse início de temporada, ele vem marcando uma boa quantidade de pontos e principalmente de bola de 3, marcando pelo menos aí uma média de 2 bolas de 3 por jogo. Aqui vocês estão vendo a quantidade de bolas de 3 convertidas, né? A quantidade de arremessos e a quantidade de convertidos. Perceba que em todos os jogos ele converteu pelo menos uma cesta de 3, tá? Eu acredito que isso vai se repetir aqui nesse confronto, até porque, por conta dos desfalques, ele deve ter mais minutos e ele já está tendo muitos minutos, né? Porque esses desfalques estão vindo desde o início. E não só isso, tá? Além disso, o jogo está se concentrando bastante nele. E LaMelo Ball, só para mostrar para vocês também, o LaMelo tá voando nessa temporada, o LaMelo Ball, né? Voando de fato. E nos 3 jogos que eles jogaram contra os Hornets, contra os Hawkins e contra o Heat, tá? Todos esses times são melhores. Cara, o LaMelo Ball fez partidas assim absurdas, tá? 34 pontos contra os Hornets, 34 pontos contra os Hawks, 27 pontos contra o Heat. Em todos os jogos ele acertou pelo menos 2 cestas de 3, tá? Sendo no jogo contra o Hawks acertou 9, né, velho? 9 cestas de 3. Então assim, o LaMelo é um dos jogadores que eu mais gosto de assistir, começou voando
E por isso que eu gosto bastante dessa bet dos Hornets para vencer, o LaMelo Ball para marcar 2 cestas de 3 e o Dick também para marcar uma, tá? Então só para a gente começar o porquê dessa bet, como eu falei, tá pagando mais, tá? O link vai estar aqui na descrição, beleza? Nos Lakers contra os Cavaliers. Galera, hoje a gente tem um Lakers que, desde a chegada do Redick, né, como treinador, melhorou bastante. O time comprou a ideia dele, né? O LeBron é amigo dele, pessoal. Então, porra, isso fortalece muito o grupo. E a gente sabe que LeBron que manda nesse time, né? E vai jogar contra o Cleveland jogando dentro de casa, tá? É um jogo muito difícil. O Cleveland é favorito, não perdeu nenhum jogo. São 4 jogos, 4 vitórias. Mas, pra mim, é arriscado ir numa vitória do Cleveland, tá? É arriscado ir numa vitória do Cleveland, porque é contra LeBron James e Anthony Davis. E que se os caras estiverem muito pra jogo, é realmente muito complicado parar, tá? Aqui tá dando como dúvida o DeAngelo Russell e o Austin Rivers. O Austin Rivers eu acredito que vai pro jogo. O DeAngelo Russell tá muito em dúvida, tá? Se vai ou não. Se tiver fora, é uma perda muito grande pro Lakers. Só que isso fortalece outro ponto, isso fortalece o LeBron. Porque com a saída do DeAngelo Russell, né, o LeBron deve assumir esse papel de armador do time, tá? Com a saída do DeAngelo Russell. Então isso fortalece muito a bet que nós fizemos aqui, foi por isso que eu fiz essa bet, do LeBron ter pelo menos 5 assistências e marcar uma cesta de 3. Porque ele, uma cesta de 3, ele marcou em todos os jogos da temporada até então, né? Nos 4 jogos ele marcou pelo menos uma cesta de 3. Mas com a saída do DeAngelo Russell, ele vai tomar conta dessa criação. Porque o Austin Rivers cria, mas não é um armador como o LeBron, né? Com a inteligência do LeBron. Então eu acredito que o LeBron vai estar assumindo essa posição caso o DeAngelo Russell esteja fora, e a probabilidade é que ele esteja fora. Por isso que eu fui nessa bet, tá? E o Anthony Davis é porque de tudo que ele está fazendo na temporada, né? E na maioria dos jogos vem batendo duplo-duplo. Só para vocês terem ideia, o Anthony Davis, ele tá concorrendo aí agora, né? Para ser um MVP da temporada por tudo que ele está fazendo, né? A gente está falando de um jogador que está com a média de 32 pontos por jogo. É uma média altíssima. É a melhor média da NBA até então, nessa temporada. E com a média de 12 rebotes, né? Teve aqui o jogo contra o Suns que ele teve 15 rebotes, o jogo contra o Timberwolves que ele teve 16, 8 e 9 aqui contra o Kings e contra o Suns, né? Esse jogo eu vejo muito voltado para os rebotes do Anthony Davis, porque do outro lado nós temos jogadores que arriscam muito, né? O Cleveland tem arriscado muito a bola de 3. Né? Eu sei que tem 2 muralhas aqui, que é o Mobley e o Allen, mas eu acredito que o Anthony Davis, por conta da sua força, né, ele deve levar vantagem sobre esses jogadores, tá? E mais uma vez, com o LeBron, com o DeAngelo Russell fora, eu acredito que o LeBron deve chamar essa responsabilidade na armação. Então eu gosto sempre de estar a favor do duplo-duplo do Anthony Davis, tá? Que é para ele pelo menos ter 10 rebotes e marcar 10 pontos. Mas eu fui com 15 pontos porque a média do cara de pontos tem sido muito alta, de 32 pontos por jogo, tá? Então também outra bet aqui excelente demais. Pitcher para marcar 3 pontos e Trae Young para marcar 2 cestas de 3 e o Trae Young para marcar 2 cestas de 3 também. Por que eu fui nessa bet? Vamos lá. O Boston vai enfrentar o Indiana, tá? E já uma bet que eu deixo aqui para vocês é a vitória do Boston Celtics junto com a vitória do OKC, né, do Oklahoma. Porque são os 2 melhores times da temporada, os 2 estão invictos, tá? O Indiana, cara, tá muito mal nesse início de temporada, o Haliburton tá mal demais. Mas, pô, Marcão, como é que você vai apostar no pitcher aqui do Boston se ele não é titular? Cara, é porque o pitcher tem entrado nos jogos. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. O pitcher tem entrado nos jogos, o Peyton Pritchard, e tem destruído na bola de 3, cara. Tem destruído na bola de 3. Olha os últimos 3 jogos do pitcher. Contra o Bucks, ele marcou 8 cestas de 3. 8. Contra os Pistons, 5. Contra os Wizards, 5. E 1 contra os Knicks. E, cara, o que eu percebo? Ele tem entrado muito nas partidas e o time do Boston tem aproveitado essa bola de 3 do Pritchard, tá? Então, eu comecei a perceber isso agora nos últimos jogos e eu percebi que a cotação tá excelente. E é por isso que nós vamos para ele marcar 2 só 2 cestas de 3. O cara vem de 8 cestas de 3 marcado. E o Trae Young tem sido também um dos melhores jogadores da temporada. O Trae Young está voando. Em todos os jogos, ele marcou pelo menos 2 cestas de 3, tá? Em todos os jogos. Tem também dominado o duplo-duplo, só que o duplo-duplo dele nós aproveitamos nas últimas rodadas
tava pagando 1,60, tava show de bola, mas começou a pagar agora 1,30. Então, para mim, já caiu muito essa odds, para mim já não vale a pena, tá? Mas as duas cestas de três do Trae Young, para complementar a odds do Pete Pritchard, eu vejo com bons olhos, ele cumpriu essas duas cestas de três em todos os jogos, tá? Então, gosto muito dessa bet. Na bet 365 tá pagando 1,55 e aqui tá pagando 1,63. Tá pagando muito bem mesmo, tá? Outro confronto que nós temos é o confronto dos Pistons contra o Philadelphia, né? E tá aqui o Embiid e o Paul George segue fora. O Embiid vai estrear provavelmente na próxima semana. Então o jogo tem se concentrado muito no Maxey, tá? Por isso que eu tô indo pro Maxey marcar 20 pontos. Só para mostrar aqui para vocês, ó, os últimos jogos do Maxey, tá? Tem marcado, ó, 45 pontos contra os Pacers, 24 pontos contra os Raptors e 25 pontos contra o Bucks. O jogo tem se concentrado muito nele. Ele, obviamente, é o jogador principal. Na saída do Embiid e do Paul George, ele se torna o jogador principal. Então, tem jogado muitos minutos, né, cerca de 40 minutos por jogo, né, uma média de 42 minutos por jogo. E tem marcado muitos pontos, muitas cestas de três. Tem tentado muito também, é como eu falei. Por exemplo, nesse jogo contra os Pacers, ele marcou 45 pontos. Só para você ter ideia, a quantidade de arremessos de bola de três. Ele teve 17 arremessos. É só pra você ver que o time do Philadelphia sem Embiid e sem Paul George concentra muito o jogo nele. Por isso que eu fui para ele marcar 20 pontos. E com a saída do Embiid, né, o Drummond tem sido esse pivô e tem pego muitos rebotes, né, muitos rebotes mesmo. No último jogo contra os Pacers ele pegou 17 rebotes, tinha pego 9 rebotes contra os Raptors, mas teve uma minutagem muito baixa e 13 rebotes contra o Bucks. Aqui, contra esse jogo contra os Pistons, eu acredito que ele vai ter uma minutagem mais alta, como ele teve contra os Pacers. Por isso que eu acredito que esses rebotes do Drummond, né, vai bater com tranquilidade. Até porque os Pistons têm só o Jalen Duren como pivô, e não é um cara tão grande assim, né? É um cara muito forte, se posiciona bem, mas não é um cara tão grande. Por isso que eu acho que acredito que Drummond irá dominar esse garrafão, tá? E na vitória dos Grizzlies, porque vai jogar contra o Brooklyn Nets, né? Os Grizzlies, cadê aqui os Grizzlies? Aqui. Vai jogar contra o Brooklyn Nets. E o Brooklyn Nets jogou ontem, tá? Eles jogaram ontem, então tá de back-to-back. Vai chegar cansado para esse jogo, até porque jogou contra o Nuggets, num jogo muito forte fisicamente, um jogo onde foi para prorrogação, então houve um desgaste muito grande e o Memphis descansou, né? Agora, o que é que precisa a gente confirmar só? Se o Ja Morant vai estar para jogo. Se o Ja Morant tiver para jogo, cara, sem sombra... E eu acredito que vai estar, tá? Pelas notícias, pelo que eu pesquisei, acredito que ele vai estar para jogo. Então, eu acredito sim na vitória do Memphis, beleza? Tá aqui o OKC que eu também comentei sobre a vitória. E por fim, nós temos os Blazers contra a equipe dos Clippers, tá? E nós vamos pro Clippers vencer, pro James Harden ter uma cesta de 3 e do DeAndre Ayton fazer 7 rebotes, ter 7 rebotes. Tá aqui o jogo do Clippers titular, obviamente sem Kawhi Leonard, né? Mas vai jogar dentro de casa, a arena tá pegando fogo, venceu recentemente o Warriors jogando de back-to-back, né? Então vem aí de uma vitória bem convincente, tá? E o James Harden tem liderado esse time, tem liderado essa equipe. Então nós vamos pro Clippers vencer, só para mostrar aqui para vocês Harden, né? Em todos os jogos marcando pelo menos uma cesta de 3. É um cara também que arrisca muito, que tenta muito, por isso que eu acredito que vai marcar. Eu gosto também de olhar pro duplo-duplo do Harden, tá? Eu não fiz essa aposta, mas eu estarei de olho no duplo-duplo do Harden, não é ruim. Ele vem aí de 2 partidas consecutivas batendo esse duplo-duplo com uma média muito alta de assistências, tá? Então vale a pena estar de olho. E sobre o DeAndre Ayton, tá? O cara simplesmente bateu o duplo-duplo em todos os jogos, tá? Em todos os jogos ele tá com a média aí de 12 rebotes por jogo e 14 pontos. Ele bateu duplo-duplo em todos os jogos. E aqui ele vai ter um confronto direto, obviamente, com o Zubac, né? Vai ter um confronto direto com o Zubac, mas 7 rebotes eu acredito que ele vai deixar tranquilamente, tá? Por isso que eu gosto dessa vitória do Clippers, Harden para fazer uma cesta de 3 e DeAndre Ayton 7 rebotes. Galera, tá aqui, é só você clicar no link, fazer essas apostas, são apostas excelentes. Lembra de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e vamos para cima.